E o tema de hoje é os 4 segredos. Tudo ótimo. Então, eu vou conversar com vocês. Eu trouxe 4 coisas, assim, que eu acho que quanto o menos é mais. Então, eu vou focar em 4 pontos essenciais que eu quero que vocês entendam para se tornarem, de fato, terem as características de uma mulher apaixonante. E uma mulher apaixonante, o que é? Tudo que a gente quer na vida, ou pelo menos a maioria das mulheres, e 99% das que me seguem aqui. Eu entendo que querem um relacionamento duradouro, que querem um parceiro que respeite, que te admire, que te valorize, que te trate com carinho, que converse com você, que te assuma para os outros e que isso dure muito tempo. Então, o que a gente busca, no fundo, é ter essa companhia duradoura e boa, né? Não é só ter qualquer um do nosso lado. E eu quero mostrar para vocês o fato de que algumas características nossas determinam esse relacionamento acontecer ou não. E essas características eu diria que deixam a gente uma mulher mais apaixonante, tanto para o nosso relacionamento em si, quanto para o nosso parceiro e até para a gente mesma. A gente acaba ficando uma mulher mais interessante e apaixonante para a gente mesma. E eu tô animada para essa live de hoje. Tem muito conteúdo aqui que eu anotei, que eu não quero deixar passar nada. E hoje em dia, né, parece que tá complicado, assim, eu falei essas características do que a gente está buscando, e parece que tá difícil, parece que tá complicado, tanto para quem está no relacionamento, alcançar uma relação assim, quanto para quem está solteiro, já viveu aí algumas desilusões na conta aí, tá difícil, tá complicado alcançar, e eu quero te mostrar que não é tão complicado assim. Então, esses 4 passos é para te mostrar que, além da gente ser, porque muitas vezes o que a gente faz, nós mulheres? A gente simplesmente vai movida pelo desejo de ser realizada ou de mostrar o nosso valor, sabe? De ter um relacionamento, de ser feliz para sempre, de ser amada. E a gente segue esse desejo muitas vezes cegamente e não presta atenção. Por trás disso, tem coisa puxando a gente para trás. Então, não dá para a gente simplesmente ficar à mercê desse desejo, que é real, que é sincero, mas que ele, por si só, não resolve, pelo contrário, atrapalha a gente. Bom, então vamos lá. Os homens também, e é muito legal isso, não sei para quem aí que isso vai soar como uma viagem, mas os homens também, tudo o que eles buscam é alguém para amar. Tudo que os homens buscam é alguém para ser feliz junto com eles. E eles também acreditam no amor, de verdade. E os homens, assim como nós, buscam o quê? A realização afetiva. E aí a gente se pergunta assim, cadê esses homens, né? Aonde que portado ou tido atitudes de mulheres apaixonantes para ser encontrada por esse cara, ou se você já tem alguém, para ser tratada por esse cara como você merece? Então, são esses questionamentos que no começo dessa live eu acho importante fazer, porque ser uma mulher apaixonante, antes de mais nada, tem a ver também, gente, com a mulher aprender a usar a lógica masculina. Olha que interessante. Aí você pode falar, Marcela, eu não sei nem a lógica feminina, eu vou lá saber usar a lógica masculina. Mas quando a gente aprende a usar a lógica masculina, a gente consegue negociar melhor com esses homens, a gente consegue fazer eles permanecerem na nossa vida por mais tempo. E não é qualquer homem, é de um bom homem, é de um bom tratamento, que é tudo que a gente mais quer. Não adianta você dizer que não, porque eu sei que é. Então vamos lá? Vamos lá para as 4 dicas que eu vou destrinchar nelas de forma bem gostosa. Então vamos lá, primeira coisa, e aí serve para vocês solteiras, para vocês que estão namorando, para vocês que estão casadas. Não se encaixa essa primeira só para solteiras, não. Você vai conseguir encaixar isso para a sua condição atual. Então, a primeira característica das mulheres apaixonadas, eu tenho várias, tá? Só que eu separei 4. Se vocês quiserem, eu tenho mais de 50. Mas eu separei 4 para hoje. A primeira característica que eu trago aqui hoje das mulheres apaixonantes é que elas não vão fazer feira com fome. Aí você vai dizer assim, meu Deus, como assim? Bom, para as que estão solteiras
e fazer feira com fome é não estabelecer nenhum critério, principalmente para as ansiosas. Isso para as ansiosas é um tiro no pé, porque por mais que elas saibam, na verdade, essas que vão fazer feira com fome, elas nem sabem o que elas querem tanto. Eu vou fazer uma analogia com lista de supermercado. Antes da gente sair de casa, o ideal é que a gente faça uma lista, precisa saber o que está faltando, o que precisa, o que a gente quer e etc. E a gente vai para o mercado. Mas se a gente vai para o mercado num dia e num momento, final do dia, a gente está morrendo de fome, não almoçou e tudo, aí você chega no mercado ou você compra coisas que não precisa, que te fazem mal, doce, etc e tal, ou coisas que estão na promoção e você não está precisando. Isso no mercado de relacionamento é uma analogia que funciona do mesmo jeito. Por quê? Sobretudo porque a maioria das mulheres não tem os critérios bem estabelecidos do que elas estão buscando de relacionamento, sabe? E aí elas passam de escolher para serem escolhidas. E isso não rola. Porque quando eu deixo de selecionar quem eu quero para a minha vida, ou como eu quero o relacionamento, quem que eu quero mais de tudo, acima de tudo na minha vida, quando eu passo de escolher para ser escolhida, porque eu estou com fome demais, eu vou com muita sede ao pote, isso é perigoso. Porque aí vai entrar na minha vida quem me escolher. E na minha ânsia de ter medo de ficar sozinha, de não encontrar ninguém, e que se não for esse, ai, a minha idade, ai, mas esse tá me tratando tão bem que se eu achar outro. E nessa ânsia, nesse desespero, a gente coloca na nossa vida, ou para quem já está num relacionamento, eu quero que até avalie o início como é que foi. A gente não só coloca na nossa vida, mas permite ser tratada de formas que a gente nem está se dando conta se é a melhor. Porque a gente quer tanto aquilo, a gente está com tanta fome daquilo, fome de ser feliz a dois, fome de dar certo com alguém, que essa fome, o peixe morre pela boca. Então, uma das características, isso não é zoação. Uma das características das mulheres apaixonantes é que elas não vão fazer feira com fome. E às vezes, para quem está solteira, vou sair, vou para uma balada, e acabou de vir de uma desilusão amorosa, ou a última relação que teve, você saiu muito machucada, muito ferida, e o que você quer é curar essa ferida, ou o que você quer é ter alguém do seu lado para viajar com você, aí você vê suas amigas com alguém, aí você fica naquela coisa, aí você sai para a balada, num desespero por encontrar uma pessoa assim, e você esquece de se abastecer emocionalmente antes. Muitas vezes a gente faz as maiores cagadinhas nossas, começa a fazer nos relacionamentos quando a gente sai para algum lugar, que é geralmente onde a gente conhece alguém. Pode ser no aniversário, numa festa, enfim, em qualquer lugar. Então a gente esquece de cuidar da gente antes de se abastecer emocionalmente, mesmo, literalmente, dentro de casa antes de sair e vai para a rua e qualquer coisa serve, sabe? A gente esquece de se olhar no espelho muitas vezes e desejar coisa boa e se elogiar e pedir uma bênção do pai, da mãe, de alguém, sabe? Boa sorte, não sei o quê, para você não ir tão crua e desesperada assim para a rua. E para quem está namorando, como é que isso se encaixa? Bom, isso se encaixa no sentido de muitas mulheres que estão casadas, ou namorando, ou já num relacionamento, vivem no desespero. Eu vou usar a palavra desespero, para outras pode ser mais sutil, né? Eu posso colocar em uma busca interminável, incessante, mas para fazer dar certo, sabe? Tem fome de fazer dar certo. E aí pagam preços altíssimos por isso. E aí entra num próximo passo que eu vou dizer aqui. Mas para quem está num relacionamento, essa fome é de fazer dar certo e custe o preço que custar. E tudo tem um preço na nossa vida, sabe? Até quando a gente não tem muitos critérios para escolher o homem que vai entrar na nossa vida, ou se já entrou, como é que esse homem vai ficar. Porque, gente, não é uma escolha que define o rumo da nossa vida toda assim também, não. Porque esse homem comecei a namorar, ou porque eu me casei, que é uma só carne, ou que Deus uniu a mulher separa e vai até o fim da vida, sim, e aí você vai aceitando tratamentos em função dessa obstinação por fazer dar certo. Então é aquela coisa, para quem é uma mulher apaixonante,
ela entende que a principal necessidade emocional dela, quem precisa satisfazer é ela mesma. É aquela que se sente bem sozinha, acompanhada, sabe? É aquela que nos momentos de solidão, ela não precisa ficar desesperada ligando para fulano para ouvir a voz dele e ficar calma, ou para entrar ver onde que fulano está, o que fulano está fazendo, onde que ele está, que ele não me ligou, para eu ficar calma e tranquila. Não. Percebe que isso é fome de afeto? E aí, quando eu falo fome, meu Deus, conexão. Tá caindo aqui a conexão, gente? Mas se travar aí, vocês me mandam, tá? Se travar, fala, Marcela, travou. Me manda aí para eu saber. E quem tiver pergunta, me manda na interrogação que eu respondo no final aqui. Tá, então, mulheres apaixonantes não vão fazer feira com fome, tá? Fome de afeto, de carinho, de relacionamento, fome de nada desse tipo, fome emocional. Essas mulheres, elas conseguem se abastecer emocionalmente. Antes, durante e depois de um relacionamento, independe. Bom, segunda dica. Gente, essa aqui se eu pudesse definir como a mais importante, eu diria que é uma das mais importantes. Elas têm critérios altos e elas conseguem passar isso para eles. Aí você vai me dizer, Marcela, o que é critério alto? E pelo amor de Deus, como é que eu passo esses critérios para eles? Bom, os homens, e vai anotando o que você quiser ou botando dentro da sua cabeça isso. Os homens, de certa forma, eles sabem como testar os nossos limites. Tá? Isso quer dizer o quê? Que mesmo inconscientemente, eles vão vendo até que ponto a gente vai facilitando e permitindo as coisas para ele. Vai prestando atenção. Ou seja, ele vai testando o nosso limite para ver quão alto ou baixo que é. E é aí que uma mulher que tem critérios altos se sobressai em relação a outras que não têm. Se os seus critérios aí são baixos, por exemplo, já você está entendendo, eu vou fazendo uma linha de raciocínio. Os homens vão testando a gente, vão vendo até a gente onde vai cedendo, ou aceitando, ou permitindo. E se os seus critérios são baixos, ele vai te colocar em situações, ele e a relação, vão te colocar, ele, né, gente, assim, se seus critérios são baixos, a tendência é que ele te coloque em situações que sejam desconfortáveis para você. Sabe? Ele não vai te tratar com o valor que você merece. E aí eu vou dar exemplos práticos. O que seria uma mulher de um critério baixo, por exemplo? É aquela mulher que tolera muitos ciúmes desde o início. É aquela mulher que tolera... Aí eu quero que vocês pensem, vocês aí, pensem em situações que vocês se sentem desconfortáveis. Quando ele está na minha frente, fica falando de outra mulher, chama uma mulher de gostosa, por exemplo, ou fica falando das ex dele, o que ele costumava fazer com elas. Ou então, quando ele chega estressado do trabalho, ele começa a gritar comigo. Ou final de semana, ele sai à noite mesmo para beber com os amigos, e chega de madrugada em casa. Tudo isso, se você parar para pensar, o homem, mesmo que inconscientemente, ele vai vendo até onde você aguenta. E sabe qual que é um grande problema até das minhas seguidoras e da minha própria história? É que enquanto eu não entendia isso, eu percebia que os meus critérios eram extremamente baixos. Porque a nossa criação, pelo menos a minha e a das mulheres que tendem a sofrer por amor, até hoje, daqui para frente, não mais. Mas a criação é daquela que a gente faz muito pelo outro, a gente é boa demais pelo outro, pensa primeiro no outro, depois na gente. Então, de certa forma, a nossa tendência foi engolir muito sapo, sabe? Levando para um sentido literal do negócio. Então, é engolir muito sapo. A gente, de certa forma, foi criada para isso, para tolerar muita coisa e viver acreditando que uma hora vai melhorar. Só que é o que eu falo para as mulheres. Se os seus critérios estão baixos, o seu relacionamento vai acompanhando isso, o homem vai acompanhando esse ritmo. Se você não aumenta o seu critério
sabe? E deixa de se satisfazer com um tratamento, com essas atitudes que eu falei, do cara passar, tá na sua frente, elogiar outra mulher, chamar de gostosa, porque elogiar também, ver que a menina é bonita, não tem problema, mas vamos para outras coisas. Chamar fulano de gostosa, brigar com você na frente de alguém, ou discutir, ou falar com você de um jeito na frente das outras pessoas que você não goste. Se você não muda e aumenta seu critério e passa a não tolerar mais essas coisas, você deixa de ser uma mulher apaixonante. O seu relacionamento deixa de ser um relacionamento interessante e com riscos de também não ser duradouro, não te trazer bem-estar, plenitude e aquilo que você busca. Porque, gente, e aí eu vou puxar a sardinha um pouco para os homens, tá? Olha esse raciocínio aqui que eu vou trazer para vocês. O que os homens buscam, presta atenção nisso que eu estou falando. Vontade de chacoalhar o celular. O que os homens buscam são mulheres com critérios altos. Por quê? Porque, olha só, eles entendem que isso vai trazer segurança para eles. Porque uma mulher com um critério alto, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que não aceita qualquer tratamento, que não aceita qualquer coisa, uma mulher segura de si, ela tende, esse homem sabe que estando ao lado dela, ele vai correr poucos riscos de sofrer ao lado dela. Não é o tipo de mulher que explode do nada, que muda do nada, ou que do nada vira chave. Não, porque é uma mulher que tem uma estabilidade ali. Vê se vocês me acompanham no raciocínio. É uma mulher que tem um terreno ali tranquilo e firme para ele pisar, sabe? Porque esse tipo de mulher, ela não tende a se manter em relacionamentos muito instáveis. Porque ela não consegue conviver com homens que não tratem ela da forma como ela merece, com um critério alto que corresponda a esses critérios que ela quer. Então, para o homem, é importante que a mulher tenha critérios altos, né? Porque os homens se sentem seguros nessas relações, nesses relacionamentos. Eles também se sentem mais independentes. Quer dizer o quê? Se você, essa mulher era assim, né? Com essas características que eu coloquei. Cada um é dono de si, assim, não precisa ninguém ficar em joguinho de um dependendo do outro, e isso e aquilo, aquela loucura, aquela liga para cá, que, sabe? Não, vocês têm espaço para serem vocês mesmos e independentes. Olha só que segurança emocional que isso traz para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Faz sentido isso que eu estou falando? Deixa eu já beber água. Tem uma frase aqui que eu anotei, que essa frase, ela vai virar um post e você ter essa frase anotada. A atração não dura muito, mas faça com que um homem te respeite e te admire, e isso vai durar a vida inteira. Anotou essa frase? A atração não dura muito, mas faça com que um abençoado de um homem te respeite e te admire e isso vai durar a vida inteira. Então, uma mulher que tem critérios altos, gente, ela consegue ter admiração do homem. Porque não é qualquer coisa que serve para ela, não é qualquer tratamento que ela tolera. E olha que incrível, a gente que tenta agradar muito o outro, e eu falo para as mulheres que me seguem isso, eu falo, olha, às vezes ser bondosa demais para o outro, a gente acaba sendo vítima de ser bondosa, por ser bondosa demais, a gente se anula, se esquece e se lasca. Então, quando a gente faz muito pelo outro, quer agradar demais o outro, dá a impressão da gente estar necessitada, da gente estar, sei lá, meio desesperada. E quando você se coloca em primeiro lugar, preste atenção nessa linha de raciocínio também. Quando você se coloca em primeiro lugar e você mantém sua posição firme e seus critérios ali, de acordo com isso, quem vem até você é o homem, no tratamento que ele te dá. E isso naturalmente faz ele se sentir agradado. É como se, por ele estar te agradando e você ser uma mulher... Porque quando eu falo essas coisas, eu fico lembrando da minha vida há 8 anos atrás. Sei lá, 8, 9 anos. O relacionamento que eu tinha. E ouvir essas coisas, talvez naquela época não fizesse nem sentido para mim. Ou aquilo fosse um choque com a minha realidade. E hoje, no relacionamento que eu vivo, é exatamente isso que acontece.
Juro por Deus, às vezes eu viro pro meu marido e falo assim, amor, parece que você gosta, você se sente melhor me dando carinho do que recebendo, você gosta tanto de fazer as coisas por mim, ou de me dar carinho, não sei o quê. Às vezes eu falo isso com ele. E quando eu leio e falo essas coisas com vocês, para mim tem tanta verdade nisso, comparando, mas aí eu estou te falando porque eu comparo o que eu já vivi com o que eu vivo hoje. Porque os meus critérios, e eu fui aprendendo isso, foram mudando. Eu deixei de aceitar qualquer coisa e entender que eu precisava fazer muito pelo outro para ser amada ou aquilo. Não, tudo precisa ter equilíbrio. Eu também não estou te falando para deixa o homem vir correndo atrás de você, que é um jogo, não. Essa parte é só sobre você ter critérios altos e saber passar isso para eles. Tá? E Marcela, como é que eu sei quais são os meus critérios? Como é que eu sei se, né? Como é que eu sei? Cara, começa pensando em situações que acontecem que ele faz, por exemplo, e que te incomoda, que você se sente desrespeitada ou incomodada, ou sei lá, humilhada, ignorada, o que quer que seja. Isso são sinais de que ali começa, você já está tolerando demais, coisa que não deve. E por isso você está vivendo situações desconfortáveis. E não é uma, duas, não, é 3, 4, 5, 6 vezes, achando que por estar aceitando isso, a relação vai durar, vai ser boa, vai ser do jeito que você quer. Não vai, gente. Sabe, ele não vai do nada te tratar como você, na imaginação, acha que merece, se na prática você não está de acordo com isso. Tá? Faz sentido? Grava isso, pelo amor de Deus. Então, segundo critério, você tem critérios altos e consegue passar isso para os homens. Terceiro, essas mulheres se norteiam pelas atitudes deles e não pelas palavras. Eu já cansei de falar aqui nas minhas lives, e nos meus conteúdos, em tudo. E homem é o que faz e não o que fala. E aí você pode falar, mas a palavra dele quer dizer que não vale nada quando ele me elogia, ou quando ele fala tal que me ama, ou quando... Não, não é isso. Só que uma mulher madura o suficiente e apaixonante no sentido de que é uma mulher ideal para viver um relacionamento duradouro e bom, ela já está treinada e é natural para ela. A atitude dele vale muito mais do que as palavras. Isso eu vou te dar. Ah, meu Deus, está travando. Travou para vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Tá, peraí. Vamos voltar. Volta, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Voltou. Glória a Deus. Todo mundo aí, gente, vivo? Sabe o que é? É que eu tô na live, eu tô transmitindo pelo YouTube, meu marido tá no escritório em reunião pelo computador. Então, essa internet aqui já imagina. Tá, onde que eu parei? Vocês estão me ouvindo agora? Voltou, beleza. Tá, então, eu não tô te dizendo para não acreditar quando ele falar que te ama, que tá com saudade, que isso. Não, mas essas mulheres apaixonantes. Voltou, gente? Falando que travou. Voltou? Só porque eu tô com gosto de gás aqui. Tá, então beleza, vamos lá. Vou seguir aqui. Já é natural para essas mulheres ler as atitudes muito mais do que as palavras. Então, vou dar um exemplo no início de relacionamento. Vamos pegar no início. Você está ficando com um cara, a mulher já está ligada no que ela quer, ela já tem ali os critérios dela, ela não está com fome, desesperada. Vai prestando atenção como é que uma característica aliada com a outra vai fazendo você não ter outra saída a não ser o relacionamento dos seus sonhos e incrível que você tanto quer. Presta atenção. Ela tá lá no começo ficando com o cara, aí esse cara, nossa, liga para ela, chama ela de princesa, disso e daquilo, marca de sair final de semana, fala que quer ver ela e tudo. E aí ele combinou de vê-la, ou falou, não, final de semana eu te ligo pra gente marcar alguma coisa. E esse cara some na primeira semana.
Aí na segunda ele liga, quer ver ela, eles até se veem durante a semana, no outro final de semana a mesma coisa acontece. Essa mulher, como ela já é sábia, ela não vai se iludir, se conformando e pensando assim, não, mas ele me ligou durante a semana, então é porque ele gosta de mim, ele está interessado em mim. Deve ser porque final de semana ele estava cansado do trabalho e não sei o quê. Não. Ela vai entender o quê? Pô, se esse cara trabalha a semana inteira, chega final de semana, é o tempo que ele tem livre para fazer o que ele quer e ficar comigo. Se ele realmente gostar de mim, ele iria me ver. Isso tem alguma coisa errada aí nisso aí. Então, essa mulher é naturalmente muito mais treinada a se iludir com as palavras. Então, às vezes, acontece o oposto também. De no começo de um relacionamento, o homem ele está dizendo que não quer muito, que ele saiu de um relacionamento recente, ele está com medo de se envolver. Às vezes, ele está saindo com você e está te falando essas coisas, mas eu estou gostando de você, mas eu estou com medo de namorar e tudo. Não sei, vamos com calma e não sei o quê. Mas aí tá lá, te liga todo dia, te manda mensagem, te vê todo final de semana, quer conhecer sua família, ou já fica perguntando o que vocês vão fazer no final de semana, tá todo ali envolvido com você. Essa que é. Então, a mulher sábia, ela vai olhar muito mais para as atitudes, vai parar de ficar viajando na maionese, pressionando o cara para ele se posicionar logo e falar assim, ela não vai ficar assim, ai, mas você não me quer, mas não sei o que. Não, essa mulher, ela vai simplesmente entender que, deixa eu respeitar um pouco o tempo dele, ele tá na minha, ele tá afim de mim, ele tá me respeitando, ele tá me valorizando. E aí ela vai tendo sabedoria para conduzir isso. Num relacionamento, o cara lá, eu vou pegar minhas experiências também, mais fácil, né? Tipo, o cara, no começo, já começou a dar crise de ciúme e tal, ou dar showzinho de briga, ou ficou explosivo, teve uma situação, foi lá e gritou, ou te xingou, aí você fica assim, tipo, hã? Cara, que isso, né? Aí você fica, nossa, que isso, ainda mais quando é a primeira vez, ou no começo, assim, você fica, meu Deus. E aí, de repente, passado isso, o cara vem, te beija, meu amor, desculpa, é porque eu estava estressado do trabalho, ou porque eu bebi um pouco, você não sabe, desculpe e tal, mas isso não vai mais acontecer, não. E que eu te amo, e que eu só faço isso porque eu te amo, eu me importo com você, se eu não me importasse, nada disso aconteceria, pode ter certeza, isso é sinal de que eu te amo, nananá. Ai, meu Deus, não é possível que a gente aceita ouvir essas coisas, né? Ou eu, né? Mas, enfim. E aí, numa próxima vez que isso acontecer, você já tá ligado, e aí você fala, pera. Você olha para a atitude muito mais do que para as palavras. E esse vai ser o seu norteador. Isso é o que uma mulher apaixonante faz, gente. E isso norteia a vida dessa mulher e o relacionamento. Então, uma mulher apaixonante dificilmente ela vai chegar com 10 anos num relacionamento, uma mulher que pelo menos desde o início tem essas características e esses critérios. Dificilmente ela chega com 10 anos de relacionamento infeliz. Ou simplesmente surpresa de, meu Deus, não imaginava que isso estava acontecendo. Isso dificilmente vai acontecer. Porque em 10 anos ela já teve ali muita coisa para ela poder avaliar e ver, cara, é esse o cara certo? Sabe? E é por isso que eu digo, muitas vezes, é melhor você achar logo o cara errado, achar logo o cara certo, do que ficar tentando, certo entre aspas, tá? Não vamos no conceito, mas achar o cara ideal, do que ficar tentando arrumar os caras que não são os melhores para você. Sabe? Então, às vezes, a gente evita trabalho na hora da escolha, no momento da escolha, do que ficar tentando consertar aqueles defeitos e as atitudes que são para nós intoleráveis. É difícil isso, sabe? Então, tá claro para vocês a terceira característica? Elas se norteiam pelas atitudes e não pelas palavras, tá? E vem se isso está de acordo com o que elas estão querendo para o relacionamento e tudo. Quarta, vamos lá. E essa quarta, para fechar, ela é tanto para solteira, quem está solteira, que eu acho fundamental, Senhor, pela misericórdia, saber disso. É o tipo de coisa que eu fico assim, gente, por que não tinha matéria na escola? Apesar de que tudo isso eu acho que caberia ensinar ensino básico, como se relacionar, sabe? Mas essa última, sobre relacionamento homem e mulher especificamente, eu acho que nós mulheres sofremos muito por não sermos ensinadas por ninguém praticamente
a fazer ou a ter essa quarta característica, que é as mulheres apaixonantes, elas sabem fazer um homem se sentir necessário, respeitado e satisfeito. E aí você vai me dizer, o que é o quê, Marcela? Pela misericórdia, me diz como é que eu faço cada coisa. Porque isso aqui entra no sentido de quando você consegue ir pela lógica masculina e entender que é diferente da nossa, o que a mulher busca, gente? Sem generalização, mas de modo geral. É a mesma coisa. Mas o que a mulher busca? Ela busca carinho, afeto, atenção, diálogo. São as principais coisas que a gente busca num relacionamento. O homem, não que ele não busque isso, a necessidade básica dele no relacionamento é se sentir respeitado por essa mulher, é sentir que as qualidades dele são reconhecidas ali dentro de casa, no relacionamento, é sentir que ele também tem palavra ali, participação. E por mais multitarefas ou boa que essa mulher seja, que o papel dele é importante no namoro, no casamento, como pai, como marido, entende? E isso ninguém ensina, cara. Eu não aprendi isso desde pequena. Eu aprendi na prática até o contrário disso aí. Infelizmente, por questão das circunstâncias e pela criação que cada um dos meus pais tiveram, minha mãe era aquela paraibana retada, mulher macho. Eu fui por muito tempo essa mulher macho, no sentido de quê? Enfrentar, de responder rispidamente, de criticar, de ser aquela autossuficiente em que, com ou sem você, tá bom. Sabe essa mensagem, essa impressão que a gente passa? Isso acontece muito com mulheres profissionalmente também bem-sucedidas ou estabilizadas, sabe? Porque no mercado de trabalho a gente precisa o quê? Ser competitiva, a gente precisa de tudo. Só que aí a gente pega esse bem resolvido no mercado de trabalho e leva para o relacionamento, lascou, velho. O cara, ele simplesmente ele fica perdido ali. A gente afronta a masculinidade dele, sabe? Então, a mulher, depois eu vou até fazer um post, eu preparei um post para fazer só sobre isso. E porque eu, quando eu era mulher macho, eu não entendia como é que isso estava prejudicando o meu relacionamento, sabe? E depois que eu fui desconstruindo essas coisas todas dentro da minha cabeça e aprendendo o que na minha infância eu não aprendi, na escola eu não aprendi, nem nos meus relacionamentos de experiências passadas eu também aprendi, aí eu fui entendendo, peraí, se eu tratar para o homem o respeito é até mais importante que o amor. E o que é respeito para o homem? Às vezes é uma forma de falar, sabe? De virar a rua. Ao invés de falar, vira ali que é mais rápido, é você falar, você que conhece tão bem esse lugar, vira aqui nessa rua aqui, não, você que conhece tão bem esse lugar, escolhe um jeito mais rápido da gente chegar, porque a gente está um pouco em cima da hora, sabe? São formas diferentes de falar a mesma coisa. E isso, para mim, quando eu fui descobrindo, foi totalmente disruptivo, porque eu estava assim, cara, como assim que uma coisinha dessa tão básica pode fazer um homem ou ficar puto, né? Porque o homem, quando ele se sente desrespeitado, ele tende a reagir com raiva. Aí eu ficava assim, cara, como é que coisa simples você pode deixar atiçar um homem, não que você seja responsável por ele explodir, mas eu digo, como é que às vezes uma coisa que a gente fala pode deixar ele chateado ou com raiva, e se a gente mudar uma coisinha, ele fica, tipo, fomos ver filme, aí você fala assim, nossa, você realmente tem um bom gosto para escolher filme, se você gostou do filme. Você podia virar e falar assim, não, esse filme é ótimo, mas aí você perdeu a oportunidade de fazer o cara ficar assim. Aí você fala assim, nossa, você tem bom gosto para escolher filme, gostei do filme. Pronto, aí você foi lá, você reconheceu uma qualidade do cara, você vai ter um cara que vai querer te tratar ainda melhor, e aí você vai fazendo a bola de neve, você vai sendo cada vez mais uma mulher apaixonante por simplesmente entender que a necessidade e a lógica masculina é diferente da feminina. Fez sentido? Então, beleza, falei das 4, acabou-se, agora eu vou responder pergunta. Então, vamos lá, as 4, só para arrematar. Eu só vou falar, elas não vão fazer feira com fome. Segunda, elas se norteiam. Não, a segunda elas têm critérios altos e sabem passar isso para eles. A terceira, elas se norteiam pelas atitudes e não pelas palavras. E a quarta e última, elas sabem fazer o homem se sentir necessário, satisfeito
e respeitado. E quando o homem se sente assim, se tem uma coisa que ele quer e mais vai fazer, é querer te fazer feliz. Acredita nisso. Vamos lá. Agora eu vou responder perguntas. Amandita, amor, tudo bom, Chuchu? Eu vou primeiro na caixinha de perguntas aqui. Olha, essa pergunta é excelente, Cíntia. Como passar esses critérios sem falar, mas com atitude? Vamos pegar, deixa eu arrumar aqui. E as atitudes que falam mais. Se você falar que você não admite mais, olha, ele gritou com você na frente dos outros. Se você vira para ele e fala, chega em casa e você fala, olha, fulano, eu não admito mais que você grite comigo na frente dos outros. Aí passa um mês que seja, vai lá e acontece de novo. Tudo mesma coisa, passou 2 meses, se acontecer de novo, então, na verdade, são as suas atitudes que vão estabelecer esses critérios. Como é que você faz isso? Os homens, eles aprendem muito mais por consequência do que por aquela mulher falando no ouvido dele. Tá. Eu tenho um exemplo de levar o lixo para fora, que eu adoro. É tipo assim, quando a gente mora junto, encaixa isso, eu vou trazer um exemplo, você vai encaixar isso na sua realidade. Mas os homens aprendem por consequência. Precisa levar o lixo para fora. A gente, mulher, e eu que moro junto, a gente tem que ter, né, zen, ter aquela maturidade para você falar uma vez só e falar, olha, amor, joga o lixo lá fora, por favor, porque hoje de tarde a gente vai receber o casal de amigos tal, e esse lixo aqui fedendo não rola num apartamento pequeno. Aí você falou uma vez, beleza? Aí tá dando meia hora, falta só para a galera chegar, e ele não botou o lixo para fora. Aí você fica assim, coça para você pegar aquele saco e levar lá fora, ou para gritar com ele, ou para mandar ele levar e tudo. Aí você fica, meu Deus, misericórdia, aí você quer gritar, aí você quer mandar de novo, você quer falar. Aí a maioria das mulheres faz o quê? Fala de novo, fala mais uma vez, e fala outra vez. A mulher sábia, o que ela faz? Ela deixa a consequência chegar. Qual que é a consequência para o homem? Não tem nada mais pedagógico do que isso. Deixa a situação acontecer, deixa ele passar o constrangimento. Então a galera vai chegar e o lixo vai estar na sala, cara. Eu sei que você passa vergonha um pouco junto, mas ele vai sentir que isso é total responsabilidade dele. E eu te garanto uma coisa, que na próxima vez, esse ser humano, na mesma situação, você vai falar só uma vez, e aí ele vai entender o quê? Que você só fala uma vez o negócio, e que você deixa as consequências rolarem. Aí eu vou dar outro exemplo. Combinou com o horário tal, esse homem não apareceu. Vocês estão ficando, o que quer que seja. Mesmo casado e tal, combinou de jantar tal horário. Combinou, está combinado tal horário? Está combinado tal horário. Esse ser humano não apareceu, deu 10 minutos, 15 minutos, ele não aparece. Você mantém o seu espírito tranquila e vai sozinha. Sabe? Por quê? Não adianta, aí que tá, não adianta você ficar com raiva, não adianta você ficar pé da vida na hora que ele te xingar, na hora que ele te ligar, você ficar xingando e tal. Não, você vai, você mostra para ele que ele precisa lidar com as consequências. Então, nas próximas vezes, ele vai simplesmente... Ah, meu Deus. O que eu faço, hein? O que eu faço, Jesus? Corre para o YouTube. Voltou. Eu ia falar que corre para o YouTube, porque no YouTube tá passando. Tá, voltou, né, galera? Tá todo mundo aí? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Estou bem na parte dos exemplos, né, galera? Estão me ouvindo, gente? Parou, o mundo parou aqui. Vou continuar. Bom, beleza. Tá. Então, respondendo essa última pergunta da Cíntia,
deixe as consequências falarem por si só. E não existe aquela coisa, na próxima vez que você fizer isso, eu saio de casa, a gente se separa e tal. Não faça ameaças que você não vai conseguir cumprir, sabe? Só vão mostrar, vai ter o efeito contrário do que você quer. Então você tem que, se você realmente está disposta a fazer alguma coisa, coloque algo palpável, que se, por exemplo, se você me desrespeitar novamente na frente das pessoas, no momento que isso acontecer, eu vou sair, ir embora, te deixar sozinho ali. Sabe? Então, e você tem que fazer isso, se você diz que vai fazer. Então, por isso que tem que estar muito alinhado com a possibilidade. É igual filho, a gente não fica ameaçando o filho. A gente, tá, e eu não vou aprofundar nisso, não. Respondido. Acho que sim, né, Cíntia? Cadê? Quando se desrespeita ele, ainda há chances de reverter isso? Ah, só que aí depende de qual situação foi essa de desrespeito. Para nós mulheres, às vezes a gente acha que desrespeitar é só trair, mentir, ser infiel, não sei o quê, fazer algo escondido. Não, para os homens, desrespeito é isso também, mas é muito mais sutil do que isso. Então, assim, de situações diárias, às vezes uma coisa que você fala que faz ele se sentir desrespeitado, às vezes você elogia um homem na frente dele, você admira a qualidade de um homem e não admira nele. Você fala para ele que você acha aí, admira assim, aquele fulano é inteligente, né? Poxa, ele passou num lugar tal, no concurso tal, nossa, que inteligente tal. Isso para um homem já é se sentir desrespeitado, para você ter uma ideia. Então, eu não sei o que exatamente você fez, mas essas situações corriqueiras do dia a dia, você não só tem como reverter, como deve reverter. E você reverte aprendendo a respeitar ele em outras situações e novas situações que vão surgir, sabe? Então, para um homem, por exemplo, você falar bem dele, mas aí tudo tem que ser sincero, tá, gente? Não é rasgação de seda, não. Mas quando você fala, elogia ele na frente de outras pessoas que são importantes para ele, tipo família ou amigos, e é um elogio real, cara, você pega ele assim, é como se você botasse no braço, beijasse, entendeu? Então, assim, não sei que desrespeito exatamente foi, mas se não foi nada muito grave de traição, mentira e tal, e tal, e tal, é possível reverter e deve reverter. O que mais? Como passar, porém, vive. É porque tem uma pergunta aqui que tá em duas caixinhas, então deixa eu ver sem clicar. Vive junto e com filhos, e no perfil das redes sociais é divorciado, por ter saído do primeiro casamento. Porém, não foi o pivô do fim da relação. Ele sai, nem me avisa, sai sozinho, se diverte e eu fico. Porque seu critério está baixo e ele está te testando, pode ter certeza. E se no início que ele está te testando e você está conseguindo conviver com essas situações que te colocam em desconforto, mas você vai levando, vai, né, tentando aí de um jeito ou de outro, a tendência é isso piorar com certeza. Então, assim, uma das coisas que eu falo é que os homens, desde o início, têm essa vantagem de que a maioria mostra pra gente quem eles realmente são. Por mais que no início eles tentam, todo mundo usa uma máscara para um agradar o outro e tal, mas essas máscaras com pouco tempo elas caem. E a gente consegue perceber, mas a mulher precisa ser sábia, porque senão ela vai ficar se iludindo com as palavras. E enquanto não olhar as atitudes, cara, já era. Teve pergunta aqui no negócio, quer ver? Marcela aqui, e quando o cara tá com você há 4 meses, é fofo, te dá super atenção, tá sempre presente, mas de repente diz que não se apega, que tem medo e termina alegando isso, se afasta de você. Cara, é o seguinte, quando o homem ele se afasta da gente, ficando e etc., essa é a forma, a Marcela sábia hoje, lendo essa atitude, seria o quê? Ele está encontrando uma forma de, como ele não está correspondendo ao que eu estou fazendo por ele, ou ao quanto que eu gosto dele, os homens, no início, durante o namoro, o que quer que seja, eles somem e se afastam para não machucar mais a gente. Então, às vezes, a gente acha isso uma filha da putagem, né, dos caras, desculpa a palavra, gente. Mas eles somem ou eles terminam, a grande maioria, aí eu não sei cada caso especificamente, né, não tenho mais informações para isso,
Mas esses homens, eles somem ou saem da nossa vida como uma forma de proteger a gente, uma vez que eles não estão correspondendo às nossas atitudes. Seria pior se ele ficasse com você, sentindo que não... Ele até gosta, mas ele sente que não é como ele gostaria que fosse, ou tanto que você gosta, e não rola. Para ele não rola. É melhor ele sair de cena, sabe? Por mais que você sofra um pouco, por mais que você fale, eu não admito, como assim? Fulano me mandava flores, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, assim, por algum motivo, ele achou melhor sair de cena. Então, para nós mulheres, resta nesse momento, eu te sugeriria não ficar tentando tanto compreender a cabeça dele, porque você pode entrar em parafusos, mas simplesmente aceitar que, se ele não quer estar nesse relacionamento, a melhor coisa que ele podia fazer é ter saído. Deixa eu ver se teve mais alguma. Marcela, você é sensacional, não sei porque ainda não tem 1 milhão de seguidores. Eu vou chegar lá, Mariclé, eu vou chegar lá, mas para mim o que importa, deixa eu te falar agora a verdade para vocês. 15 pessoas me assistindo, a meta das minhas lives é uma pessoa, eu ajudar uma pessoa. Tem 16 agora, por exemplo. Mas quando a gente está começando na rede social, uma pessoa que eu ajudo, juro por Deus, que para mim é missão cumprida, sabe? A cada live que eu faço, uma coisa que eu falei que ajudou uma pessoa, pronto, missão cumprida. Eu sei que às vezes é uma informação que eu falo, é uma dica, é uma coisa que te ajuda, sabe? Que muda um detalhe na sua vida que faz toda a diferença. Então, vamos chegar em 1 milhão, mas o negócio é qualidade mesmo e eu quero ajudar muita gente. Bom, eu acho, deixa eu ver se teve mais pergunta. Sim, coisas de isolamento social, voltou, travou, voltou. Bom, eu acho que é isso, gente. Não, e o tempo também está acabando. Vocês gostaram? Me fala. O que vocês acharam? Bom, fez sentido para vocês, tudinho? Jaque, linda. Bom, espero ter ajudado vocês, então. Obrigada, Maricleia. Talvez eu seja essa única pessoa, é ótimo. Que bom, que bom. E é isso. Ai, lindona. Fico tão feliz de ver vocês aqui. Então, um beijo no coração de vocês. Vamos ser mulheres apaixonantes. Vamos crescer. Todas vocês merecem ter um relacionamento incrível, de verdade, de todo o meu coração. Eu quero que vocês vivam uma relação igual, melhor, multiplicada do que eu vivo hoje. Porque é possível, porque vocês merecem, porque vocês têm uma vida só e vocês merecem isso de verdade, tá bom? Um beijo para vocês. Ótima semana, até amanhã às 4 horas. Depois eu posto os temas das lives dessa semana, tá bom? Beijão. Beijo, Priscila. Ai, Amanda, um beijo, amor. A live eu vou deixar salva no negócio. Olha aí, Drica. Coisa boa, mulher. Deixa seguir, deixa fluir, liberta. Liberta, segue sua vida, que você tem que escolher o homem certo para você, tá bom? Pode acompanhar, Priscila, vai ser um prazer, amor, ter você aqui. Um beijo, gente, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau.